Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic de Ice a ter. Links na descrição do vídeo. Dois caras em uma nova dimensão. Capítulo 1. Olha! Eles chegaram. Oh meu! Eles são tão bonitos! Eu sei direito. Eu me pergunto se eles são solteiros. Era uma cena comum agora. Todos os dias que chegavam, eram recebidos por uma horda de garotas. Eles coravam e murmuravam entre si, lançando olhares para os dois enquanto um olhar sonhador entrava em seus rostos. Enquanto os meninos olhavam coletivamente para eles com uma mistura de ódio e inveja. Dia após dia isso se repetia e vez após vez nenhum deles prestava atenção, preferindo entrar no prédio da escola. Eles eram dois meninos, ambos vestindo o uniforme masculino de Kuo, embora com pequenas modificações que foram permitidas, felizmente. Eles deixaram os dois primeiros botões abertos e se livraram da fita que o acompanhava. De outra forma, parecia muito restritivo, pois eles estavam acostumados a roupas mais folgadas. Aia! Mais merda chata como sempre, né, Sasuke? O que caminhava à direita perguntou ao amigo ao lado dele. Ele parecia ter cerca de 17, 18 anos de idade, com cabelos loiros espetados, um tom único de loiro que o tornava facilmente reconhecível. Seus profundos olhos azuis expressavam tédio, mesmo quando eles estavam recebendo olhares não tão inocentes. Ele bocejou, trazendo uma mão para cima e coçando sua bochecha bronzeada com um dedo, sua unha movendo-se sobre as marcas de bigode que ele segurava. HN. Como esperado, claro. Vamos continuar enquanto esses olhares estão me dando nos nervos. Naruto, seu amigo, Sasuke falou. Muito parecido com o loiro, sua expressão mostrava como ele se sentia ao entrar no prédio. Ele afastou algumas mechas de seu cabelo preto que obstruíam sua visão. Seu cabelo tinha crescido mais, mas ao contrário de seu amigo, ele era liso. Não importa o que ele tentasse, ele não conseguia voltar a ser como ele tinha em seus anos mais jovens. Embora tenha ajudado que sua herança Uchiha se encaixasse muito bem, especialmente a mecha de cabelo que estava entre seus dois olhos. TCH, olhe para aqueles dois, um menino com cabelo raspado muito curto murmurou com ciúmes. Todas aquelas garotas bajulando eles e eles nem estão se aproveitando. Deveria ser um crime nem mesmo lhes poupar um olhar. Ele levantou um punho cerrado em seu peito enquanto fogo queimava em seus olhos. Isso mesmo! Seu amigo apoiou suas sábias palavras enquanto ajustava seus óculos. Se fossemos nós, teríamos certeza de dar atenção às garotas adoráveis. Ele riu perversamente quando o sangue começou a vazar de seu nariz. E você, sei? Você não concorda que eles estão perdendo tempo com esses dois? Eu quero. O último dos três concordou de todo o coração. Eles não apreciam a forma feminina como nós. Olhe para aqueles olhares que eles estão enviando. Por que eles não podem nos dar os mesmos? Ele caiu de joelhos e olhou para o céu sem nuvens. Por que Deus? Por que você está fazendo isso com a gente? Ele foi acompanhado por seus dois amigos enquanto eles amaldiçoavam sua má sorte, não incomodados pelos olhares de nojo enviados enquanto faziam isso. A pouca distância, um par de olhos azuis olhou para o proclamado trio pervertido de Kuo com uma mistura de incredulidade e diversão. Enquanto havia três deles, seu olhar estava focado no de cabelos castanhos que estava em seu radar nos últimos 2 dias. Ara, ainda assistindo Youdou-kun, rias. HN? Oh, Akeno. Ela virou a cabeça para o lado, sua juba carmesim fluindo com o movimento de sua cabeça enquanto seus olhos tomavam a forma de sua melhor amiga e rainha. Ela parou ao lado dela e olhou pela janela também. Seus orbes violetas brilhando com a quantidade usual de travessuras. Como ela mesma, ela estava vestida com o uniforme das meninas de Kuo que abraçava seu corpo quase como uma segunda pele. Especialmente seu peitoral, que era ainda maior que o dela, para sua inveja silenciosa. Embora ela tivesse certeza que Akeno estava ciente disso. Nossa, estou surpreso que eles ainda não tenham sido espancados. Um novo disco, talvez. Ela olhou brevemente para um relógio pendurado na parede enquanto balançava a cabeça. PHRF. Rias gaguejou quando o longo rabo de cavalo de Akeno que estava preso por uma fita laranja a atingiu no rosto. Droga, Akeno! Quantas vezes eu preciso te dizer para não fazer isso? Ara?
Eu não tenho ideia do que você quer dizer, buchou. Ela piscou inocentemente, mas Rias não acreditou nem um pouco. Embora ela não tenha demorado nisso, em vez disso, desviou o olhar para os pervertidos que haviam voltado. Alguma ideia de qual Sacred Gear ele pode segurar? Akeno perguntou, desta vez mais séria enquanto seus olhos seguiam o trio caminhando em direção à entrada do prédio da escola. Não, mesmo a Koneko não conseguiu descobrir nada depois de espioná-lo por alguns dias. Bem, ela disse que tinha um poder que lembra um dragão. Um dragão, você tem certeza disso, buchou? É um pouco difícil de acreditar, mas a Koneko-chan não cometeu um erro até agora, então estou inclinado a acreditar nela. Akeno cantarolou com suas palavras enquanto se virava e caminhava lentamente em direção à mesa próxima na qual estavam vários arquivos. Olhando entre eles, ela pareceu encontrar algo de interesse enquanto pegava dois da pilha. Ah! E esses dois, Rias? Eles não parecem ter feito nada para merecer sua atenção, não é? Embora eu admita que eles são bem bonitos. Sua língua deslizou por seus lábios que foram lambidos de uma maneira faminta. HM? A ruiva virou a cabeça e viu o que sua rainha estava falando. Ah, Akeno! Ela chamou sua melhor amiga. Não vá bisbilhotar nas minhas coisas. Você não respondeu à pergunta, buchou. Já vendo como isso estava indo, já que ela poderia ser tão teimosa quanto ela mesma, Rias suspirou e passou a mão por sua crina carmesim quando ela parou ao lado dela e olhou para os dois arquivos. Naruto Uzumaki. Sasuke Uchiha. Cada um deles leu. Ele mostrava sua foto junto com informações básicas, como nome, endereço e seu responsável, pai, que no caso deles era deixado em branco. Eles compartilhavam o mesmo endereço, mas fora isso não havia muita informação útil disponível. Diga-me, Akeno, você não notou nada de estranho nesses dois? Estranho. Sua rainha repetiu, piscando algumas vezes enquanto tentava se lembrar de qualquer coisa que se destacasse, mas não surgisse nada. Além da falta de interesse geral quando se trata da escola, o que enfurece Sona, já que suas notas são as mais altas, não realmente. Você tem. Sim, Rias falou lentamente enquanto pegava os arquivos das mãos de Akeno. Ambos têm reservas de energia mais altas do que a média, mas algo me diz que eles estão suprimindo isso. Além disso, ainda não tenho certeza, mas quase poderia jurar que já peguei seus olhos mudando de cor em várias ocasiões até agora. Poderia ser alguma forma de magia ocular. Ou até mesmo uma Sacred Gear. Isso explicaria suas reservas de energia sendo maiores do que o normal. Eu não tenho certeza honestamente. Eu peguei os olhos de Naruto-san mudando de azul para dourado algumas vezes, o que geralmente era acompanhado por uma breve onda de energia. Da mesma forma, com seu amigo eu vi os dele mudarem de ônix para vermelho e roxo. Eles pareciam realmente estranhos. Rias balançou a cabeça. Urg. Bem, isso não é importante agora. Por enquanto eu tenho meu trabalho definido para colocar Ryodou no meu perage. Embora eu tenha meu familiar para rastreá-los e ver se não consegue encontrar nada. Nesse momento o sinal tocou, sinalizando que as aulas estavam prestes a começar e que eles também tinham que assistir. Quanto tempo se passou desde que chegou aqui neste estranho mundo novo? Dias? Semanas? Meses? Tudo por causa de um contratempo com um jutsu de tempo e espaço momentos depois que eles conseguiram selar Kaguya. Pelo menos havia algum tipo de consolo em que eles não estavam sozinhos. Já que nenhum dos dois sabia nada sobre onde eles se encontraram colocando suas diferenças de lado para trabalhar juntos e encontrar um caminho de volta para casa. Eles tentaram qualquer coisa que pudessem pensar. A invocação reversa não funcionou. Tentar descobrir os portais dimensionais Rinnegan de Sasuke não estava dando a eles muito mais sorte. Ele tentou pedir conselhos aos Biju, mas eles eram tão sem noção quanto eles. Então, sem mais nada em mente, eles decidiram partir e explorar a terra em que se encontravam. Era uma opção melhor do que ficar em um lugar sem avançar. Eles viajaram por dias em um ritmo civil antes de encontrar a civilização, imediatamente chocando, assim como eles podiam ver um edifício alto que envergonharia até a Megakure. Junto com máquinas de 4 rodas que seriam ocupadas com pessoas, trazendo-as de um lado para o outro. Ser encarados enquanto caminhavam pela cidade os fez entender o quanto eles se destacavam com sua roupa atual que já tinha visto dias melhores. Então eles partiram para comprar algumas roupas novas. Infelizmente eles não tinham dinheiro que pudesse ser usado para pagar, mas Sasuke cuidou disso com um pequeno genjutsu.
Eles também conseguiram pegar um mapa de onde quer que estivessem. E seu conteúdo chocou quando retratou um planeta inteiro. Foi enorme. Maior do que de onde eles eram. Diferentes massas de terra em oposição à única de volta para casa, mesmo que fosse uma enorme massa de terra, ainda era menor em comparação com onde eles estavam atualmente. Sasuke enraizou o mapa em sua mente usando seu Sharingan, após o que eles foram para uma espécie de biblioteca, atualizando a história do mundo em que estavam e sua tecnologia. Então surgiu outro problema. Eles precisavam de dinheiro. Eles não conseguiam um emprego regular, pois não existiam neste mundo. E embora pudessem falsificar documentos com facilidade, ainda não valia a pena, pois duvidavam que um trabalho civil fosse feito para eles. Depois de vasculhar algumas áreas mais sombrias, eles conseguiram encontrar uma boa fonte de renda. A luta subterrânea era ilegal e não autorizada. Embora nem se importasse, pois o pagamento era bom, se não incrível. Usar Genjutsu toda vez para conseguir comida e abrigo era um aborrecimento e quem sabia por quanto tempo eles conseguiriam manter isso? Então, depois de algumas brigas iniciais, eles foram contatados por presumivelmente os organizadores da coisa toda e antes que eles percebessem que poderiam começar. Talvez se possa argumentar que não era realmente justo com eles. Eles eram apenas humanos normais, enquanto os dois eram humanos também, exceto com toda uma série de técnicas e poder quase divino que poderia varrer os países se eles lutassem contra tudo. Então, a luta corpo a corpo era como brincadeira de criança para eles, pois os humanos aqui eram ainda mais fracos do que os civis em casa. Algumas lutas vencidas mais tarde lhes renderam dinheiro suficiente para partir e continuar suas viagens. Foi só mais tarde, quando eles estavam no Japão, que as coisas começaram a mudar. Um país que eles aprenderam tinha a mesma língua, embora ligeiramente diferente, daquela usada em casa. Lá eles foram confrontados por uma garotinha que tinha acabado de aparecer do nada. Foi meio estranho, pois eles apenas olharam um para o outro antes que ela desaparecesse assim. E nem 2 semanas depois eles foram novamente confrontados. Desta vez por um macho mais velho, que tinha asas saindo de suas costas. Não era o tipo de asas que Sasuke tinha quando ele entrava em seu estado do celo amaldiçoado, essas nem podiam ser chamadas de asas. Não, eram asas genuínas, cada uma tão escura quanto a noite. Ele se apresentou como Azazel, um anjo caído. Um anjo que caiu em graça depois de ceder um dos 7 pecados. E quando perguntado qual era o seu pecado, e a maneira mais do que feliz com que ele obedeceu e respondeu à luxúria, Naruto sabia que eles estavam lidando com um pervertido. Ele os havia convidado para explicar certas coisas a ambos. Um convite que eles aceitaram, pois sempre poderiam derrotar o homem se chegasse a isso, tendo sentido que o poder que ele detinha estava abaixo do seu individualmente. O homem os trouxe para Grigori, o que ele chamava de lar para todos os anjos caídos. Lá, o homem explicou a enorme energia que de repente foi sentida no mundo meses atrás. Não demorou muito para eles saberem que ele estava falando sobre eles. Aparentemente, esse homem, Azazel, esperou que eles entrassem no Japão para poder falar com os dois e ficou feliz por ter sido o primeiro a fazer contato com eles. Algo que eles não o corrigiram enquanto mantinham seu pequeno encontro com aquela garotinha foi mantido para si mesmos. Azazel havia explicado a eles sobre o mundo e os seres que viviam aqui. Seres que variam de anjos a demônios, juntamente com deuses e yokai, fornecendo-lhes informações que não poderiam ser obtidas apenas visitando a biblioteca. A informação dada a eles explicava a estranha energia que eles sentiram várias vezes durante suas viagens que tinham um tom maligno para eles. Ele também contou a eles sobre si mesmo. Aparentemente, ele estava vivo há vários milênios e tinha algumas histórias para contar. Desde a criação da humanidade até as várias guerras que foram travadas até agora. E é claro que ele não podia deixar de falar sobre seus vários haréns que ele tinha. Sim, o último realmente não era algo que estivesse interessado. Depois disso, ele veio com uma oferta. Ele pagaria suas despesas, em troca, eles viveriam em Kuo, de olho em qualquer coisa que estivesse fora do comum. Eles aceitaram, pois seria melhor do que pular de um lugar para outro. Foi só mais tarde, quando descobriram que ele também os havia matriculado na escola. Dizer que eles não estavam felizes era colocá-lo de ânimo leve. A campainha sinalizando a hora do almoço tocou quando o aluno rapidamente inundou os corredores anteriormente vazios. Andando por isso, Naruto e Sasuke fizeram o possível para escapar do lado de fora, o que parecia muito melhor em oposição a ficar preso aqui. Ajudou que era um dia bonito também. Posso ter um momento com vocês dois,
Por favor. O som de alguém gargalhando os fez parar e se virar. Lá, de pé em frente a eles com uma mão em seu quadril estava uma garota da idade deles. Ela tinha cabelos curtos e pretos em um corte curto, juntamente com um par de orbes violeta atrás dos óculos. Sona Shitori. Os dois a reconheceram como se o pequeno Azazel lhe dissesse que aquele não era seu nome verdadeiro. Essa era Sona Citri, herdeira do clã Citri um diabo. Depois de ver quem era, Naruto e Sasuke trocaram um olhar, trocando um aceno imperceptível e se virando para ela. Não. Eles responderam juntos enquanto ela parecia ter sido agredida fisicamente. Quando ela conseguiu se recuperar, ela teve que piscar depois que percebeu que eles não estavam mais na frente dela. Uma rápida olhada ao redor a fez avistá-los assim que eles viraram a esquina. Sua boca ainda estava entreaberta, não totalmente processado o que aconteceu, já que ninguém nunca a rejeitou. Ninguém. Na verdade, era quase considerado uma honra para ela falar com você. Claro, ela não tinha o mesmo visual de suas amigas de infância, Akeno e Rias, que eram famosas por sua beleza, mas ela era muito desejada pelos alunos. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Vocês dois são definitivamente alguém para ficar de olho. Sona girou nos calcanhares e foi embora. Não havia necessidade de ir atrás deles, especialmente quando ela tinha quase certeza de que o resultado seria o mesmo. Do lado de fora, Naruto e Sasuke se sentaram em um dos vários bancos que estavam presentes, seus braços sobre a mesa que estava presente junto com ele enquanto soltavam um suspiro de tédio. Uma grande árvore próxima banhando-os em sua sombra e tornando sua localização muito mais suportável. Você sabe, Naruto começou enquanto tentava ficar o mais confortável possível. Embora eu deteste Akatsuki e tudo o que ela representa, a vida é chata sem eles. Eles me mantiveram ocupado em um mundo chato como o que estamos agora. A escola não é para mim. Ele começou a correr através de um conjunto de selos de mão antes de bater a palma da mão no lugar vazio no banco ao lado dele. Seguiu-se uma pequena nuvem de fumaça, que quando se dissipou revelou um pequeno gato azul com manchas pretas percorrendo seu corpo, duas caudas em vez de uma e olhos heterocrômicos. Oi Matatabi-chan. Naruto cumprimentou o gatinho que piscou antes de olhar para ele quando foi pego em seus braços e ele começou a acariciar sua cabeça. Matatabi ronronou ao seu toque enquanto acariciava sua cabeça mais profundamente contra sua mão. Olá Naruto, com algo que você precisa. A voz do gato era um pouco profunda, mas ainda feminina. Eu quero. Ele coçou o queixo dela. Você pode entregar uma mensagem para alguém? A mesma pessoa que, como sempre. Naruto acenou para ela fazendo-a gemer de forma fofa. Ok, o que devo dizer a ela? Diga a ela para voltar logo que eu sinto falta dela. Tem sido solitário na minha cama sem ela por perto e eu posso fazer sem o barulho vindo do quarto do pervertido do armário ao meu lado. Especialmente quando ele tem selos silenciadores, mas não os usa. Ele lançou um olhar para Sasuke que simplesmente o ignorou. Matatabi riu antes de pular de seu colo, esticando seus membros antes de sair com velocidades que superam qualquer gato vivo. Então, você está incomodado com o que eu faço à noite? Sasuke comentou uma vez que eles eram os únicos ali. Você quer dizer quem você faz, certo? Veio a resposta atrevida de Naruto antes de ficar mais sério. Tudo bem. Acho que não estou incomodado em si. É só que temos focas silenciadoras por uma razão e eu apreciaria se você realmente fizesse uso do seu. Sasuke resmungou. Talvez se você tivesse alguém você não estaria reclamando agora. Sim, certo. E estar no lado receptor de sua ira? Não, obrigado. Isso é culpa sua por estar comprometido. Naruto estalou a língua. Idiota. Pelo menos ela não é uma daquelas vadias que você traz todas as noites. Tem certeza de que não está com ciúmes, já que ela é bem bonita comparada com aquelas que você traz, onde às vezes eu tenho que olhar duas vezes para ver se é realmente uma garota e não um cara com maquiagem. Ele riu do olhar fulminante de Sasuke. Antes que ele pudesse responder, porém, o sino se fez ouvir sinalizando que as aulas estavam prestes a continuar. Houve algumas palavras que Seiyou, de 17 anos, pensou que nunca ouviria alguém dizer a ele. Ele era um conhecido pervertido do mais alto grau. Uma ameaça para as alunas que frequentavam Kuo, a escola que ele frequentava originalmente na esperança de fazer com que as meninas se interessassem por ele, o que não funcionou. Sua espionagem e fantasia abertamente sobre as meninas na escola o rotularam rapidamente como um pervertido e o único contato com o sexo oposto era quando eles batiam nele e em seus dois amigos. Então,
quando do nada ele foi abordado por uma linda garota de cabelos negros com olhos violeta que o lembravam de uma das mulheres mais procuradas da escola e um busto considerável o convidou para sair. Ele fez o que qualquer um em seu lugar faria. Oh, claro que eu gostaria de sair com você, Yulmachan, ele gaguejou enquanto fazia o seu melhor para manter os olhos no rosto dela. Ótimo! Yulma disse com um sorriso brilhante, um leve pulo que fez sua saia esvoaçar e mostrar sua calcinha para ele. Vejo você depois da escola então, Issei-kun. Lançando-lhe um beijo, ela girou em seus pés e saltou enquanto Issei olhava para sua forma recuando. Issei! O menino em questão virou a cabeça quando seu nome foi chamado, sua boca ainda estava aberta e ele não havia piscado, pois não tinha certeza se era um sonho ou não. O que aconteceu? Issei não respondeu, pois estava tão intrigado quanto seus amigos. Despercebido por ninguém, um par de olhos azuis e ônix assistiu à cena que se desenrolava abaixo deles enquanto eles estavam de pé no telhado do prédio da escola. Que mente de uma pista ele tem, Naruto murmurou com um aceno de cabeça. Tão focado no peito da garota que ele não pareceu notar a intenção maliciosa que ela mal estava tentando esconder. Inferno, os alarmes deveriam ter começado a tocar quando alguém, especialmente uma garota, realmente queria falar com ele por conta própria com a reputação que ele tem. Você vai intervir? Eu vou deixá-lo se divertir. Vou enviar um clone para rastreá-los, só para ver o que vai acontecer, mesmo que eu tenha meus palpites. Se alguém de Konoha ouvisse essas palavras saírem de sua boca, pareceria que ele tinha acabado de crescer uma segunda cabeça. O próprio Sasuke tinha que admitir que Naruto tinha mudado muito desde a boca irritante que ele costumava ser, que tentava salvar qualquer um e qualquer coisa, quer eles quisessem ou não. Se eu estiver certa, aquela ruiva, acho que Rias está de olho no garoto por algum motivo. Provavelmente devido ao poder que posso sentir dele, por menor que seja. Sasuke ficou em silêncio enquanto observava os três garotos abaixo dele por mais um pouco. Seus sentidos aprimorados facilmente captando o que estava sendo discutido e se absteve de gemer quando era um drible inútil. Vamos logo. Eu já vi o suficiente. Claro. Naruto concordou quando eles saíram com um simples movimento corporal. Uma pequena silhueta podia ser vista enquanto suas patas tamborilavam pela rua vazia. Seus olhos cor de avelã se arremessam ao redor, olhando para a lua cheia que iluminava as ruas abaixo. A pequena silhueta parou quando estava na frente de uma casa um pouco maior que a média, de um andar, e marchou em direção aos fundos dela. Lá, ele inclinou a cabeça para cima e avistou uma janela aberta onde com graça de gato saltou para cima, pousando no peitoril da janela. Com a lua brilhando sobre ela, a silhueta revelou pertencer a um pequeno gato preto. Embora um que tivesse duas caudas em oposição a uma única. Mudando sua pequena forma ligeiramente para que pudesse espiar em um grande quarto, sendo saudado por paredes cinzas que tinham uma grande faixa laranja no meio. Estava bastante vazio além de uma cama, com moda preta e um branco com gumbai delineado preto que pendia acima dele e pequenos tomoi estavam presentes de cada lado. Um sorriso de gato começou a se formar quando seus olhos castanhos pousaram na figura que estava dormindo na cama. Com os lençóis cobrindo apenas a pessoa da cintura para baixo. Com um simples pulo para baixo do parapeito da janela, um brilho começou a abranger o gato preto e sua forma cinza. Quando o brilho se apagou no lugar do gato, apareceu uma bela e sedutora jovem, nua como no dia em que nasceu. Ela tinha uma pele pálida e imaculada que tinha a ilusão de brilhar ao luar. Seus quadris balançaram enquanto ela passeava até a cama, escovando para trás algumas mechas de suas tranças negras. Ela tinha um corpo que poderia envergonhar a maioria das pessoas com uma barriga lisa e um busto grande que balançava a cada passo que ela dava. Atrás dela estavam suas duas caudas de gato preto enquanto as orelhas no topo de sua cabeça se contraíam. Ela umedeceu os lábios secos com a língua quando parou na frente da cama, seus olhos observando o homem deitado ali, um brilho faminto presente quando ela olhou para seu físico musculoso que lentamente derreteu e foi substituído por um sorriso carinhoso e amoroso. Ela se lembrou de tudo o que ele fez por ela. Kuroka. Naruto a chamou enquanto ela se deitava preguiçosamente de bruços, entediada. Sim. Ela olhou para ele com uma inclinação fofa de sua cabeça e ele engoliu em seco enquanto tentava evitar desviar os olhos para baixo. Seu kimono já revelador fazendo um trabalho ruim em manter o peito coberto devido à maneira como ela estava posicionada. Eu estava pensando. Se você não se importa que eu pergunte, mas por que você tem energia demoníaca em você? Vendo um lampejo de culpa,
Raiva e arrependimento em seus olhos, ele se amaldiçoou e estava prestes a se desculpar quando ela falou. É porque eu estou contaminado, Nia. Ela abaixou a cabeça enquanto suas orelhas se encostavam em sua cabeça. O que você está sentindo é o resultado da peça do mal que foi absorvida por mim. É por isso que eu não sou um Nekoshou puro, mas um híbrido meio Nekoshou meio demônio. Ele franziu a testa enquanto a ouvia. Ele podia ver que ela tinha dificuldade em dizer a ele enquanto enxugava os olhos que começaram a umedecer. Entendo. Ei, Kuroka. Nia. Ela fez um barulho e tentou esconder a tristeza que sentia e olhou para cima apenas para pular um pouco quando percebeu o quão perto ele estava agora. Pode sentar-se, por favor? Eu quero tentar alguma coisa. Confuso e inseguro, Kuroka pensou em cumprir ou não antes de ir com ele. Sua presença calorosa e sorriso desarmante fizeram com que ela confiasse nele enquanto ela se sentava e ele se sentava ao lado dela. Ela não estava incomodada com a quantidade de pele que mostrava, mas suas bochechas ganharam um leve rubor quando ela sentiu os dedos dele percorrerem sua pele. Oh, o que você está fazendo? Kuroka não conseguiu terminar já que seus sentidos estavam sobrecarregados com a tremenda quantidade de poder vindo do loiro, mais especificamente sua mão direita que agora estava brilhando dourada. Chakra, ela percebeu o que era com admiração. Parecia puro, diferente de tudo que ela havia sentido antes. Também parecia seguro, como o conforto de um pai. Ela tinha dezenas de perguntas que queria fazer, principalmente como ele poderia usar essa fonte de poder que apenas Yokai eram capazes de usar. Mas ela não teve a opção, pois sem aviso ele empurrou a mão dentro dela. Ela ficou tão chocada que não se moveu ou fez um som enquanto acontecia. Na verdade, em vez de dor, ela esperava sentir conforto, sentindo-se mais rejuvenescida do que nunca. Ela franziu o rosto e olhou para ele quando sentiu agarrar algo depois que ele lentamente retraiu a mão que agora estava fechada. Ele manteve a mão fechada contra a pele dela e, por um momento, levou menos de 5 segundos para que seu corpo inteiro estivesse coberto por algum tipo de manto dourado quando ela sentiu uma energia estranha disparar através de seu corpo, sem saber, purgando-a de energia demoníaca que foi misturado com seu chakra. Oh, que foi isso, Nia? Ela exigiu enquanto lhe enviava um olhar confuso que era mais adorável do que qualquer coisa. Naruto não respondeu com palavras enquanto retraía a mão um pouco mais antes de abri-la enquanto ela ofegava. Ali, na palma de sua mão, estavam duas peças muito familiares às suas peças de xadrez. Eles estavam um pouco mutilados, mas ela sabia o que eram. Sei como. Ela gaguejou enquanto olhava para ele com incredulidade brilhando em seus olhos brilhantes. Seu lábio inferior tremeu enquanto ela tentava entender o que ele tinha acabado de fazer. Ele havia feito o que ela e muitos outros achavam impossível. Remova as peças do mal de seu corpo, a fonte do poder contaminado. Isso. É um segredo, Kuroka. Ele enviou a ela um sorriso atrevido que a fez fazer beicinho antes de enviar-lhe um lindo sorriso que realmente fez sua respiração falhar. Obrigada, ela disse suavemente quando percebeu que era uma Nekoshou completa mais uma vez. Ela nunca havia mencionado isso, mas estava orgulhosa de sua herança Nekoshou. Ela só aceitou ser transformada em um demônio para poder cuidar de sua irmã mais nova, uma decisão que ela se arrepende até hoje, pois sua irmã mais nova a odiava agora. Kuroka afastou esses pensamentos deprimentes enquanto um sorriso sensual se formava lentamente em seu rosto e antes que Naruto entendesse o que tinha acontecido, ele agora estava sentado no sofá enquanto Kuroka se colocava em seu colo, seus lábios pressionados contra os dele enquanto ela segurava sua cabeça. No lugar. Agora, Naruto não era novo no afeto do sexo oposto, tendo perdido seu Vcard alguns meses atrás quando ele estava com Sasuke de todas as pessoas. Aparentemente em todos os lugares, exceto Konoha, ele era considerado muito bonito. No entanto, ele ainda estava surpreso com a ação de Kuroka, pois ela é uma jovem muito bonita e atraente e ele estaria mentindo se não sentisse desejo por ela desde o momento em que se conheceram. Sua natureza sedutora não ajudou, pois ela era uma provocação enorme. Mas quando ele conseguiu sair de seu choque, ele começou a pressionar seus lábios contra os dela e ele podia sentir a felicidade dela quando ele o fez enquanto descansava uma mão na parte inferior das costas e a outra na coxa, dando-lhe um aperto tão Kuroka ronronou. A maneira como ela estava pressionando seu amplo peito contra ele o excitava também. O beijo deles foi interrompido quando a porta se abriu quando Sasuke entrou antes de parar em seu caminho quando viu Naruto se beijando com a gata que eles tinham sido apresentados não muito tempo atrás. Sasuke simplesmente grunhiu enquanto passava por eles e subia as escadas.
Naruto olhou para sua forma recuando antes de sua cabeça virar cortesia de Kuroka, ela iniciando outro beijo. Ela gostava das sensações, mesmo que fosse nova nelas. Pode ser uma surpresa para qualquer um, dada sua natureza sedutora, mas este foi seu primeiro e segundo beijo. E ela esperava que houvesse muitos mais por vir, com este loiro em particular. A memória chegou ao fim quando ela sorriu com carinho, levantando as cobertas do seu lado enquanto deslizava para a cama, aconchegando-se contra ele antes de puxar as cobertas um pouco. Um calor reconfortante se espalhou por ela quando nem um minuto depois que ela estava deitada contra ele, ele se mexeu e passou um braço ao redor dela. Tão doce ponto. Kuroka meditou enquanto penteava sua mão através de seus cabelos espetados antes de descansar a cabeça em seu peito e ir se juntar a ele na terra dos sonhos. MHRM. Naruto soltou um gemido suave enquanto tentava mover sua cabeça sem sorte, pois algo segurava no lugar. Seu próximo gemido foi abafado quando ele sentiu seu rosto sendo empurrado contra algo macio. Mas cheirava bem, como a natureza, e tinha um ritmo calmo. A sensação de alguém passando os dedos pelo cabelo dele se seguiu e o fez abrir o olho direito. Bom dia, Kuroka. Naruto a cumprimentou com um sorriso caído antes de deixar seu rosto cair entre os seios dela. O sorriso que ela usava para cumprimentá-lo caiu devido à forma como ele a cumprimentou. Ela sabia que ele não ficaria surpreso, mas ela esperava um beijo pelo menos enquanto se apressava para chegar aqui na noite passada. Ela não ia aceitar isso, no entanto. Ai! Naruto gritou e rolou para o lado, segurando suas costelas onde ela o espetou enquanto lhe lançava um olhar acusador. HMPH. Kuroka bufou enquanto cruzava os braços, apertando os seios juntos, o que era para ele ver, embora ela não parecesse incomodada com isso. Isso é o que você ganha por nem mesmo me cumprimentar, Mia. Ah! Desculpe, Kuroka. Tendo já recuperado, ele jogou um braço ao redor dela e a rolando em cima dele. O grito que estava prestes a deixá-la foi silenciado devido aos lábios que estavam pressionados contra os dela. A raiva dela se dissipou com o toque dele enquanto ela retribuía o beijo que ele lamentavelmente quebrou enquanto ela choramingava. Ele deu um tapa no nariz dela e a arranhou levemente atrás das orelhas, um de seus pontos fracos que ele descobriu em seu relacionamento. Enquanto eu adoraria passar o resto do dia aqui na cama com você e fazer mais do que apenas beijar, certos eventos aconteceram ontem à noite que eu preciso falar com Sasuke. Você pode se juntar a nós assim como eu estarei fazendo o café da manhã. Ele deslizou debaixo dela com muito pesar enquanto desfrutava de seu peso em cima dele, especialmente quando ela não estava vestindo nada. Deve haver algo para você usar na gaveta ali. Espero vê-la em breve. Ele enviou um aceno preguiçoso de sua mão para ela antes de sair da sala depois de colocar um short branco com um redemoinho laranja neles. Ponto. Kuroka choramingou depois que ele saiu. Ela realmente esperava um pouco mais do que apenas beijar, pois ser afetuosa a deixava de bom humor. Não era para ser. Infelizmente ela se preparou para se levantar enquanto esticava seu corpo como um felino fazia. Talvez se ela tivesse sorte eles fossem pelo menos uma rapidinha antes que ele tivesse que ir para a escola.